Vamos lá, minha diretoria, Botafogo 1, Vitória 0, Copa do Brasil, jogo triste de ver, rapaz, vou falar por quê. Não é pela qualidade do jogo não, que o segundo tempo o Botafogo fez um bom jogo e tal. Primeiro tempo os dois times não queriam muito perder, né? Aquela coisa meio, o Botafogo então deu uma poupada aqui, o Vitória ali falou, pô, se eu sair daqui empatado tô bem pra caralho, e fica aquela coisa, aí no segundo tempo o Botafogo foi lá, botou todo mundo que tinha que estar jogando, e aí o Botafogo realmente tomou conta do jogo e poderia, e até deveria ter saído do lá, pelo menos com 2-0. O resultado não é um resultado que define, né? 1-0 sem gol fora, é um resultado muito perigoso. O empate é do Botafogo, qualquer vitória do Vitória, se for por 2 gols elimina, se for por 1 gol, pênalti. Então não é um resultado contundente. E aí nós vamos entrar na única discussão possível após o jogo de hoje. Você teria poupado alguns jogadores? Ou você teria entrado talvez com o time no segundo tempo? E eu não concordo, tá? Eu teria entrado hoje porque eu acho que a Copa do Brasil é um caminho foda pro Botafogo retomar seu caminho de glórias, é um título grandioso e tal. E nós temos um cenário que é muito difícil da gente ter um diagnóstico, porque são 3 campeonatos. Você tem possibilidade nos 3, mas você não tem time para jogar os 3. O Tite, com o elenco que ele tem, ele deu uma entrevista já no começo do ano e falou: não dá para jogar os 3. O Flamengo com o elenco que eles têm. Então, Botafogo, São Paulo, coisa... esquece, não vai ganhar os 3, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Pô, mas e se eu escolher um e der o tiro errado? É foda, é difícil, eu entendo, é difícil pra caralho. Você tem o sonho supremo, que é a Libertadores da América, o Brasileirão, que é um campeonato que você olha e fala, porra, vem cá, mas se Flamengo, Palmeiras, Galo ficarem na Libertadores, eles vão começar a poupar no Brasileiro, numa dessa eu escapo e ganho. É real. O Corinthians ganhou assim, o Botafogo ano passado também quase conseguiu ganhar. Na medida que os favoritos, né, vão focando em outros campeonatos, e você tem só aquele, você consegue. Quando o Palmeiras saiu da Copa do Brasil da Libertadores 2 anos atrás, ele atropelou todo mundo no Campeonato Brasileiro. Porque é assim, né? Por outro lado, pode não acontecer isso. Pode acontecer do Flamengo ser eliminado nas oitavas, ou o Palmeiras, e ele vem, e aí tem uma discrepância, né, que não é gigantesca, mas existe. E aí você fala, pô, mas eu vou focar na Copa do Brasil, que é o terceiro campeonato, e se eu perder a Copa do Brasil? Eu já vou ter perdido o Brasileiro, vou ter deixado de lado a Libertadores, não faz sentido, eu tenho que priorizar a Libertadores em segundo o Brasileiro, em terceiro a Copa do Brasil. Ok, então, como é que você faz como é que você toma essa decisão? Você coloca o time reserva na Copa do Brasil? É um caminho. Você deixa pelo menos a coisa anunciada, ó, Copa do Brasil eu não tenho condição de jogar, eu vou jogar com reserva. Mas esse rodízio que vai gerando contusões, primeiro tempo ruim, porque, por exemplo, hoje o Botafogo se desgastou, ele jogou a partida. A maior parte dos jogadores titulares jogaram. E ele não matou o jogo de volta. Não era melhor ter jogado desde o começo, então? Feito 2-3-0, eventualmente, porque o Vitória também é bom time. E eventualmente ter... para poder se poupar no jogo de volta? Porque você ficou naquele meio barro, meio tijolo, e aí eu não concordo. Ou você entra, eu acho, pra arrebentar e ganhar o jogo, e aí quando você pegar o Águia de Marabá, o São Paulo tá jogando ali com o Águia de Marabá agora, tá 3-1 pro São Paulo. Pô, quem é o Águia de Marabá, irmão? Você pode botar os 11 reservas e vai ganhar, e tá 3-1 pro São Paulo lá contra os caras, porque não tem condição, nós estamos falando do Águia de Marabá. O Vitória não é o Águia de Marabá, é um jogo duro. Então eu acho que é lamentável que o futebol brasileiro ainda tem essa divisão idiota da gente chegar, por exemplo, no mês de maio, os times estão todos poupando jogador, com boa parte dos jogadores no departamento médico, a outra que tá jogando tá se poupando, tendo que fazer a escolha. E a escolha do Botafogo é uma pica, porque você não pode abrir mão de uma Libertadores de jeito nenhum. Você sabe que o brasileiro você tem uma chance ali que pode ser real, e a Copa do Brasil você fala, porra, é o caminho mais fácil. Mas se eu priorizar isso aqui e tropeçar, eu rodei nos outros 2. E você acaba com o teu ano. Então é uma merda. O que você acaba fazendo? Você acaba jogando os 3. Na medida que você joga os 3, a chance de você ir bem nos 3, irmão, é muito pequena. Então eu entendo, é uma decisão muito difícil que o Botafogo tem que tomar. Eu entendo o rodízio, eu entendo o que o treinador fez hoje. Eu não concordo hoje especificamente, porque eu acho que era um jogo que o Botafogo tem que levar. Eu acho que a Copa do Brasil é um torneio que o Botafogo tem que levar muito a sério, porque realmente é uma chance real, né? Agora, eu entendo. Não faria hoje, mas eu entendo. E aí a gente fica nessa, né, cara? Esperando os grandes jogos. Quando chegam os grandes jogos, a gente tem que ver times mistos e tal. É uma merda, cara. Olha, é difícil, cara. É difícil. Tem hora que você tem vontade de mandar 3 ou 4 não, 30 ou 40 dirigentes do futebol brasileiro para aquele lugar, porque realmente é muito difícil entender. Enquanto não tiver dono todo mundo, porque na hora que tiver dono todo mundo, vai sentar o John Textor de cada time novamente e falar, vem cá, estamos perdendo dinheiro, nosso campeonato tá ruim, nossos treinadores todos, os gringos e os brasileiros, vêm para cá e vão embora e não conseguem trabalhar. Pô, tá na cara que o problema não é ser gringo ou brasileiro, tá na cara que o problema é o calendário do Brasil, é o jeito que a gente faz. Isso, qualquer pessoa razoável vai fazer isso. Enquanto os dirigentes forem políticos, eles precisam representar os interesses políticos dos aliados deles, a quem eles devem favor. Sabe como é que é política, né, irmão? Você é conchavo. E aí você tem que dever favor para eles, para aquele, ajudar aqui, ali, o caralho, federação, o caralho, não vai mudar nunca. Então,
ou os clubes se vendem e a gente passa a ter donos e os donos passam a pensar em dinheiro, então a gente vai ficar andando em círculo e ainda assim isso é coisa para daqui 10 anos. Mas falando do jogo, cara, o Botafogo fez um primeiro tempo bem morninho, tá? O Vitória ficou com a bola, o Botafogo não conseguiu ter o domínio da partida, o Vitória também não conseguiu chegar no gol do Botafogo, criar oportunidades, nada disso, ficou com a bola, mas era uma posse meio estéril, não acontecia nada. No segundo tempo, quando vem as alterações, aí o Botafogo vai para dentro do Vitória e joga futebol suficiente para mais de 1-0. O Botafogo faz 1-0, tem mais um gol anulado, 2 gols anulados, na verdade, bem anulados, mas ele tem bola ali, ele tem volume para sair dali com 3-0, 2-0 e encaminhar a classificação dele. A bola não entrou, aí que eu digo que era melhor ter entrado com os titulares, talvez tivesse feito isso no primeiro tempo. E agora o Botafogo vai ter que encarar mais uma decisão com o time titular, fora de casa, contra o Vitória, etc, com o Brasileirão no meio, com Libertadores em situação complicada, etc. Vai ser um perrengue que em algum deles o Botafogo tende a dar uma estremecida. Então, desde já adianto aqui, botafoguense não entra em pânico se o Botafogo cair num desses 3 torneios, porque é isso, né? No Brasileiro ele não pode ser eliminado, mas ele pode ficar numa situação de... Como ele tá com vantagem, ele pode ficar ali mais tranquilo para perder o jogo aqui e tal, que é o que eu faria. Tá? Hoje eu botaria o time titular, se eu tivesse que poupar jogadores, eu pouparia no final de semana no Campeonato Brasileiro. O Brasileiro dá para recuperar. Uma derrota pro Vitória semana que daqui a alguns dias pela Copa do Brasil você não recupera mais. Um tropeço na Libertadores você não recupera mais. Então, esse é o ponto aí da minha discordância. Acho que tá bem claro que o time do Botafogo ainda não tem os 11 titulares. Por quê? Porque ele tem opção no ataque. E ele não tem pouca opção no ataque. Essa é a boa notícia. O Botafogo tem vários jogadores que podem ser titulares. Quando tiver todo mundo ali, você vai botar o Tiquinho, você vai botar o Luiz Henrique, você vai botar o Jefferson, você vai botar o Júnior Santos, o Eduardo vai sair do time, o Savarino não vai jogar. Como é que vai ser isso aí? Então, as opções vão aparecendo. O Cuiabano, um bom lateral do Grêmio, garoto que foi sondado por alguns clubes. Não fez uma grande partida hoje não, tá? De estreia. Mas ele foi sondado por alguns clubes europeus já, inclusive quando ele estava no Grêmio. Ele é uma promessa bem razoável. Acho que o Botafogo, não sei nem como que o Grêmio liberou ele tão fácil assim. Fácil entre aspas, né? Mas como é que liberou? Porque é um jogador realmente que o Grêmio tinha ali como uma expectativa até de venda mais alta daqui a um tempo. O Botafogo fez uma ótima contratação, se der tudo certo, se o garoto for no caminho natural dele, é um ótimo reforço. Mas a gente realmente olha pro time do Botafogo e fala, cara, realmente eu não sei quem são os 11 titulares, porque tá trocando o tempo inteiro, tem que trocar mesmo, tem contusões, etc, e tem bastante opção. Só que essas várias opções não são em todas as posições. E é aí que se faz o problema do calendário. E acho que ninguém no Brasil tem dinheiro para manter 3 times de futebol do mesmo nível. Não tem como. Então, é isso.